Aleluias, glória a Deus, aleluia, Senhor, santo é o teu nome, aleluias. Querido, pode se assentar. Nós vamos neste momento passar para o momento da ceia do Senhor. Eu quero convidar você que está aqui conosco, você que está em casa aí nos assistindo. Eu creio que você já preparou os elementos da ceia aí na sua casa também. Nós vamos ministrar nessa hora a ceia do Senhor. Logo depois teremos mais um momento e entramos com Brasília, com o nosso bispo Rodovalho. Eu quero ler com você Atos capítulo 2. Eu quero ler o versículo 41 em diante, que diz assim, olha, Atos 2, 41 em diante, diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, repartiam com todos, segundo cada um havia mister ou necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Você pode dar um glória a Deus, hein, irmão? Glória a Deus. Que texto maravilhoso. Muitas vezes nós temos muitas vezes nós achamos que o momento da ceia do Senhor, quando nós lembramos a ceia do Senhor, é aquele momento triste, aquele momento fúnebre. Eu quero dizer para você que a ceia do Senhor nunca foi. Quando Jesus instituiu a ceia, naquele dia, ele estava para morrer, para ser entregue naquela noite. Acredito sim que aquele momento foi um momento onde os discípulos ficaram com o coração apertado, sentiram, Jesus sentiu todo o peso do teu pecado. Querido, mas depois que Jesus ressuscitou, a celebração da ceia não é mais um momento fúnebre. Sabe por quê? Ele vive agora, ele está vivo, ele vive pelos séculos dos séculos. E a Bíblia fala que depois que os discípulos começaram a celebrar a ceia, havia em cada um alegria no coração, irmão. Você sabe por que havia alegria? Olha, a igreja era perseguida, a igreja não tinha essa facilidade, essa liberdade que hoje nós temos, a igreja brasileira tem. Aliás, a igreja brasileira não sabe o que é perseguição, né, queridos? Eu e você, nós não sabemos. Vai na janela 1040, você vai ver que é perseguição nos países comunistas. Nós não sabemos, mas a igreja primitiva, naqueles dias, sabia muito bem que era perseguição. Eles tinham um senso grande, eles sabiam o que era perseguição, o que realmente acontecia se eles se expressassem por Jesus naquela hora ali. Então existia uma grande perseguição. E quando esses irmãos se encontravam, a Bíblia fala que eles partiam o pão de casa em casa, com alegria, singeleza, simplicidade de coração. Eu imagino quando a igreja reunia para celebrar a ceia, olha, era um irmão que, glória a Deus, irmão, essa semana não vi você ainda, aleluias, irmãos, tem um mês que eu não te vejo, por onde você anda, irmão, glória a Deus. Era aquela festa, irmão, era um momento de alegria. Sabe por que tem que ser alegria? Irmão, a ceia não é um momento fúnebre, a ceia é um momento de alegria. Jesus já ressuscitou. Se ele estivesse lá no túmulo, toda vez que nós celebrássemos a ceia, eu ia pedir para o Luiz dar um toque fúnebre ali. Mas Jesus não está no túmulo, irmão. Jesus ressuscitou, Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Claro que a ceia é um momento ímpar, a ceia é um momento que tem que ter reverência. O apóstolo Paulo fala, nós temos que estar em santidade. O apóstolo Paulo fala isso, querido. Mas é um momento onde nós podemos celebrar a alegria da vitória lá na cruz do Calvário, irmão. O túmulo foi aberto, Jesus ressuscitou, Ele não está mais naquele túmulo. Então, querido, olha, a ceia é um momento de alegria. E eu quero perguntar para você que está aqui nessa noite, você que me assiste, quantos estão felizes aí? Dão glória a Deus bem alto aí. Aleluia, glória a Deus. Ele ressuscitou, irmão. Então não tem motivo mais
para mim ficar triste. Não tem motivo mais para mim lamentar diante de um túmulo. Não tem motivo mais para mim dizer: ó, onde está, Senhor? Ele está aqui, meu irmão. Ele está aqui. Então a igreja primitiva, quando reunia, meu irmão, era só alegria. E a Bíblia fala aqui, a Bíblia diz que a alegria era tão grande que o Senhor acrescentava dia a dia, no verso 47, os que iam sendo salvos. E a igreja caiu na graça do povo. O povo admirava. Que povo é aquele? Onde eles reúnem, eles chegam chegando. Onde eles reúnem, as coisas acontecem, milagres acontecem. Que povo alegre, que povo diferente. Porque Jesus ressuscitou, querido. Eu estou aqui nessa noite para te dar essa boa notícia. Você que está aqui, que me assiste. Este é o momento de maior alegria na vida. Tem 33 anos que eu celebro esse dia. São 33 anos de muita alegria. Cada vez que eu participo da mesa do Senhor, eu lembro: Ele está vivo, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, Ele vai voltar, Ele me marcou, Ele me chamou para um grande propósito nessa geração. É a minha alegria, irmão. É o que eu penso toda hora no coração. Eu não fico lá, aquele som fúnebre: Jesus morreu, e agora? Que será de mim? Que será de nós? Ai. Não, Ele está vivo pelos séculos do século, irmão. Aleluia, essa é a nossa alegria, querido. Ele está vivo, irmão. Jesus ressuscitou, e Ele quer entrar no teu coração, na tua vida também nessa noite, meu irmão. Ele quer que você abra para Ele o teu coração, querido. Na noite em que Ele foi traído, Ele chamou os seus discípulos, e Ele chamou os discípulos, reuniu os discípulos, e Ele institui algo fenomenal. A ceia já era praticada entre o judeu. Os judeus sempre celebravam na Páscoa, comia o pão, o vinho, eles sempre celebravam. Mas Jesus, ele acrescenta algo que nenhum rabino, nenhum profeta, nenhum patriarca imaginou. Nem Abraão, quando participou da ceia com Melquisedeque, imaginou. Jesus fala assim, Ele parte o pão da ceia e fala: este é o meu corpo. Olha, Israel sempre fez sem o entendimento. Comia o pão, bebia o vinho, mas não sabia que simbolizava o sangue, o pão, o corpo e o sangue daquele que viria. E quando Ele veio, Ele partiu o pão e falou: este é o meu corpo, que é dado por vós, e este é o meu sangue, que é derramado por vocês na cruz do Calvário. Então, querido, com esse espírito de alegria, nós vamos celebrar a ceia do Senhor nessa noite. Diga para o seu irmão, você que está aqui ou em casa, fala para ele assim: ele não está no túmulo, Ele ressuscitou. Isso é motivo de alegria. Nós vamos descer, celebrar a ceia. Aleluias, glória a Deus. Eu quero convidar você que está aqui, que nos assiste, prepare aí na sua casa também. Você espere para que tomemos todos juntos, ok? Você que já é batizado nas águas, você que está em aliança com a igreja, com seu pastor, participe. Não tome indignamente da ceia, celebre, mas não tome indignamente. Conserte, se tiver que confessar pecado, este é o momento agora de você parar, confessar e falar: Senhor, obrigado por este privilégio, obrigado porque o Senhor está vivo pelos séculos dos séculos. Espere que todos recebam, para que nós possamos orar e tomarmos juntos nessa noite. Vá orando, você que recebeu, querido. Seu grande amor, ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre adorado é
Amém. Todos foram lembrados? Alguém foi esquecido dos elementos da ceia? Faça o sinal. Amém, querido. Levante o pão, nós vamos orar. Este pão simboliza o corpo de Jesus, que foi morto, crucificado naquela cruz. Mas Ele está vivo. Ele está vivo e nós podemos celebrar com muita alegria. Pai, nós te agradecemos pelo sacrifício naquela cruz. Te agradecemos porque o Senhor se doou por nós ali, Pai. Deus, por vidas que ainda não haviam nascido, oh Deus, e vidas que ainda nascerão. Obrigado, Senhor Jesus, pelo grande sacrifício naquela cruz. Obrigado, porque o túmulo, a morte, a sepultura, o inferno, nada pôde deter, Pai, que o Senhor ressuscitasse. E o Senhor ressuscitou, e aqui estamos alegres, felizes essa noite, pedindo a bênção sobre este pão que simboliza teu corpo, que ao comermos na comunhão da igreja, Pai, nós possamos receber bênção, força, unção, oh Deus, como diz a tua palavra, a determinação da bênção do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Aleluias. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos também por todas as bênçãos que recebemos através do sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas, ó Pai. Ao relembrarmos aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, nós possamos ser renovados, restaurados, transformados, ó Deus. Que esse suco possa representar o teu sangue que entra em nós, nos lavando de todo o nosso pecado, Senhor. Nos renovando, nos trazendo vida, nos trazendo saúde para o nosso físico, para as nossas emoções. E que a cada dia, Senhor, nós possamos restaurar o nosso compromisso com o Senhor, Pai. De viver uma vida que te honre, que te glorifique, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, querido. Você pode comer e beber do cálice. E deixa um restinho para ungir a tua vida. Pode dar um glórias aí, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Que momento maravilhoso. Eu quero ainda passar para o nosso próximo momento agora, que é o nosso momento dos dízimos, das ofertas. Antes de nós entrarmos com Brasília, Bispo Rodovalho, logo nós já entramos com Brasília, onde nós teremos uma palavra abençoada. Eu quero que você prepare teu dízimo e a tua oferta também nessa noite. Que você possa abrir o teu coração, irmão, e trazer diante do altar aquilo que o Senhor estipulou para que fizéssemos. Olha, isso aqui não é algo que você faz para mim. Eu quero dizer para você que eu não preciso, irmão. Eu tenho meu trabalho, sou empresário, minha esposa é empresária, nós trabalhamos, nós temos nosso sustento, nós somos dizimistas também, somos ofertantes também, somos parceiros de Deus também, sabe? Isso é para que a obra de Deus se expanda sobre essa terra, meu irmão. Olha, e se tem alguém que vive do Evangelho também, não está errado, a Bíblia fala que quem prega o Evangelho, viva do Evangelho, mas desde que você precise, amém, querido? Então, querido, eu quero te convidar a trazer seu dízimo, a sua oferta. A palavra de Deus fala que nós temos que honrar o Senhor com as primícias de toda a nossa renda. Primícias é tudo aquilo que é primeiro, tudo aquilo que vem primeiro, tudo aquilo que Deus te abençoa. Agora, isso é uma questão de fé, meu irmão, e você precisa acreditar, você precisa confiar que Deus honra. Olha, nesses 33 anos que eu tenho a alegria de ter Jesus na minha vida, dele ter me encontrado. Não foi eu que o encontrei, não, ele me encontrou, porque eu estava perdido, eu estava
sujo, triste, abandonado, e Ele me encontrou. E nesses 33 anos, meu amado, de vida cristã, aliás, 34 anos de vida cristã, eu sempre entendi este princípio. E eu sei de onde Deus me tirou e onde Deus me colocou hoje. Eu sei o que Deus fez comigo, com a minha casa, no meu lar, minha esposa. Nós temos colhido bênçãos de Deus, justamente por isso, irmão. A Bíblia fala, se você é fiel no pouco, sobre o muito Ele te coloca. A Bíblia fala que Deus honra aqueles que o honram. Agora, como honramos a Deus? Obedecendo a sua palavra. Então eu quero te convidar, sem nenhum constrangimento, amado, que você não fique constrangido, você que está aqui, nos assiste. Quero que você prepare teu dízimo, a tua oferta. No rodapé do nosso vídeo, aí está passando a conta da Federação Nacional da Sara Nossa Terra. Você pode fazer o seu depósito diretamente na federação. Você pode faça com o dígito de 10 centavos, para identificarmos que é daqui de Patrocínio, ok? Da sede. Então, querido, prepare aí seu dízimo, sua oferta, fique de pé, vamos orar, para nós podermos consagrar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar ao Senhor cada dízimo e oferta nessa noite. Pedir, Deus, que o Senhor traga abundância sobre nós, Pai. Pai, que sejamos sempre fiéis no Teu altar, Pai. Que possamos sempre ver a nossa sementeira aumentar, os nossos celeiros ser cheios, os nossos lagares transbordar, em nome de Jesus. Amém? Pode trazer, em nome de Jesus, irmão. Fácil ver, fácil ver. Abra as comportas do céu. Fácil ver, fácil ver. Abra as comportas do céu. Amém, glória a Deus. Pode se assentar. Quero só passar alguns avisos para você. Terça-feira nós temos culto de campanha, quebrando as maldições, às 19h30. Querido, venha participar, venha receber uma palavra. Você que não puder, nos acompanhe pelas redes sociais. E no sábado nós teremos nosso Arena também. Ontem foi uma benção, Arena, palavra abençoada. E quinta-feira nós temos o TAL, que é o treinamento avançado para líderes. Vai ser que horas? Às 17h30 vai no YouTube, às 17h30. Então você que é líder, você que está à frente da obra de Deus, você que faz parte, entre, participe do tal, assista. Vão ser palavras das 17h30, acredito que até ali pelas 10 da noite, nós teremos palavras abençoadas, que vão tocar diretamente no nosso coração. Amém, queridos? Nós teremos também uma santa convocação com o Bispo Divino, mas essa santa convocação é só para líderes de célula. Nós vamos estar depois contactando você que é líder, passando a senha para você, vai ser pelo Zoom, tá? Então, querido, olha, a igreja não parou, a igreja continua. É você que não pode ficar parado, irmão, na tua casa, ficar estagnado aí na tua casa. A igreja tá funcionando, irmão. Então, querido, você que pode vir, venha para a igreja, não fique em casa, escute a palavra, o chamado do seu pastor. Venha, você que não pode, fique em casa. Você que não tem como vir, está com algum problema, área de risco, não venha. Mas você que pode, irmão, por favor, não fique em casa, venha adorar juntamente com a igreja. Amém? Nós vamos entrar direto com Brasília agora. Bispo Rodovalho, receba essa palavra no teu coração, irmão. Nós chegamos ao momento da palavra, culto maravilhoso, como a bispa disse, né? Abril, maio, junho, 3 meses, 3 santas ceias, fazendo em casas, tomando conforme era lá no Velho Testamento, ainda, e no Novo Testamento também, né? A igreja primitiva viveu bastante dessa forma, desta maneira. Já estamos aí, alguns estados se abrindo, permitindo cultos com 30% apenas da capacidade, né? Já estamos com alguns movimentos, mas ainda neste mês nós estamos
nessa Santa Ceia em casa. Algumas igrejas eu estou pregando do telão. Legal, graças a Deus, vocês são privilegiados. Alguns lugares, alguns estados, porque já permitem, outros ainda não. Bom, que em nome de Jesus, essa semana seja uma semana de força, de bênção, seja uma semana de vitória, na graça do nosso Deus maravilhoso. Amém? Então eu quero compartilhar com você hoje. Salmo 109 nos fala, eu preguei um pouquinho sobre ele na terça-feira agora, e Deus tem falado muito comigo sobre esse texto, e eu quero começar com você hoje. Eu falei sobre os versículos 1, 3, 5, hoje eu quero ir com você, começando a respeito lá no versículo 9. Nós vamos começar Salmo 89, versículo 9, que diz assim: dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcastes a Raabe como um ferido de morte, com o teu poderoso braço dispersastes os teus inimigos ou adversários. Teus são os céus, tu é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu as fundaste. O Salmo 89 começa quando ele diz assim, ele escolheu dois atributos de Deus, o amor e a fidelidade, para ele compartilhar com as novas gerações. Deus tem tantos atributos, verdade, sabedoria, poder, temor, mas tem dois especialmente, tem dois atributos que foram escolhidos pelo salmista para que ele pudesse passar para as novas gerações. E esses dois atributos foi o amor de Deus, versículo 1, que dura para sempre, e a sua fidelidade, que estendeu sobre os céus. Então, o amor de Deus é incondicional, ele não termina, ele não acaba. Ele dura para sempre. O amor de Deus para essa civilização, para esse momento. Eu estou ouvindo muitos homens de Deus dizer, essa pandemia, isso aí veio como purificação, veio como, até alguns dizendo, juízo, aponta a volta de Jesus. Claro que aponta a volta de Jesus. Claro que aponta, é um dos sinais dos fins, seriam as pragas. Eu preguei na Ciência e Fé, só mostrando texto por texto, do momento profético que estamos vivendo. Vai lá no Sara Play, vai lá na Ciência e Fé, Conferência Ciência e Fé desse ano, e olha a minha mensagem. Mostra todos os sinais da vinda de Jesus. Agora, aqui a Bíblia diz assim, o amor de Deus dura para sempre, e a sua fidelidade cobre os céus. Ou seja, os céus cobrem a terra. Se a fidelidade estivesse na terra, ela poderia estar num lugar, mas não no outro. Mas quando aquilo está no céu, cobre a terra inteira. Ou seja, a fidelidade de Deus, não importa onde você esteja, não importa a posição que você está, o amor e a fidelidade de Deus é maior do que a sua vida, é maior do que a sua necessidade. O amor e a fidelidade de Deus, o amor está na terra e a fidelidade está nos céus. E se está nos céus, tem uma outra tradução, NIV, que diz, está nos seres espirituais. Ele estabeleceu a fidelidade para o ser espiritual, ou seja, os anjos cuidam, Os demônios sabem que eles não podem nos ferir. Por quê? Porque a fidelidade de Deus está sobre nós. Então a tradução muda um pouquinho. Projeta para mim o verso 1 e 2. Cantarei para sempre as misericórdias do Senhor, meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. Verso 2. A benignidade, na minha tradução diz o amor, está fundado para sempre. E a tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus. Não é bem confirmar, mas tu estabelecerás nos céus. Os céus é quem vigia a fidelidade de Deus sobre nossas vidas. Por isso Deus não falhou com Noé. Por isso Deus não falhou com Abraão. Por isso Deus jamais falhou com Israel, e por isso Deus jamais falhará com você, com a sua casa, comigo, com a minha família, com toda a nossa geração. Dá para dizer amém? Graças a Deus. Então, vamos voltar ao versículo 9. Versículo 9, ele vai falando até que ele diz assim, tu dominas o mar revolto. E é o que nós estamos vivendo hoje, um mar revolto. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. Ô gente, quantas ondas, hein?
quantas má notícias, quantos sustos que vêm sobre nós, né? Essa pandemia foi um susto, essa pandemia foi um mar revolto. Só que eu quero dizer para você o seguinte, eu mostrei isso terça-feira. O mar revolto tem alguém que fez a onda aparecer. Quem foi? É o versículo 10. Versículo 10 mostra quem é que está empolando a onda. Quem é que está fazendo com que a onda se levanta? Ele chama Raabe. A outra tradução diz assim, o monstro marinho. Não põe o nome de Raabe. Raabe era aquela mulher que ajudou Israel lá, né, em Jericó, lembra? Ele usa a expressão monstro marinho. Monstro dos mares. Quem empola as águas é um monstro. E esse monstro é uma potestade. E a Bíblia diz assim, com teu braço forte dispersastes os teus inimigos. Esmagastes e matastes o monstro dos mares. Pronto, essa tradução está aqui, ó. Com teu braço forte dispersastes. Que bênção. Deus vai esmagar o monstro que se levantou contra a nossa geração, contra nossa sociedade, por meio dessa doença, contra a sua família, contra a sua vida, contra a sua saúde, contra as suas finanças. Amém? Deus é poderoso para esmagar este monstro e para ordenar que ele pare de embolar as ondas dos mares. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Tu as amainas as ondas. Olha a fidelidade de Deus aparecendo, né? Muitas vezes você e eu não podemos controlar circunstâncias, mas o nosso Deus pode. Ele aparece, Ele fala, Ele trabalha, Ele move, né? Agora eu quero ir com você no versículo 14. Vamos para o versículo 14. Diz assim, a retidão e justiça são os alicerces do seu trono. Amor e fidelidade vão na sua frente. Glória a Deus. Amor e fidelidade vão na sua frente. Como assim? Você já viu que quando vem uma autoridade, presidente da república, né? Sempre tem alguns que vão à frente dele, abrindo caminho. Antes do Senhor chegar, chega o amor de Deus. Chega a fidelidade de Deus. Porque quando Ele chega, Ele é retidão e justiça. Ele é um Deus da verdade. Mas antes dele chegar, você tem duas coisas que estão indo na frente dele. Quais são? Amor e fidelidade. Vão na sua frente. Graças a Deus. Não é a ira, não é a justiça que vai na frente, não é nem mesmo a sabedoria, né? Pelo contrário, são essas duas importantíssimas palavras, que é o amor de Deus. Por que o amor? Para dar a oportunidade da pessoa se acertar. Para dar a oportunidade da pessoa se converter, se arrepender, receber o amor de Deus, né? Fidelidade, por quê, gente? A fidelidade de Deus é importante porque Ele lembra duas coisas. Fidelidade de Deus, Ele lembra alianças e lembra as promessas. Fidelidade quer dizer uma pessoa fiel. Fiel a quê? A uma aliança. Fiel a quê? A uma promessa. Senão não tem sentido ter fidelidade. Só tem fidelidade quando tem promessa, quando tem aliança. E a Bíblia diz que a fidelidade de Deus vai na frente. O amor de Deus vai na frente. Quando o Senhor chega, nós tivemos a oportunidade de nos arrepender, de nos consertar. Nós tivemos a oportunidade de ajustar a nossa vida, de renovar a nossa aliança e as promessas de Deus conosco. Amém? Deus permite que essas duas coisas cheguem antes da sua presença. Olha o Salmo 85, versículo 8 para mim. Olha o Salmo 85, versículo 8 até o versículo 10. Que diz assim, ó: eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele prometeu paz ao seu povo e aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que Ele trará àqueles que o temem, e a sua glória habitará na sua terra. 10. O amor e a fidelidade se encontrarão. Encontrarão por quê? Porque eles vão na frente do Senhor. Porque eles vão na frente da presença do nosso Deus. Justiça e paz
ou perdão, se beijarão. Se beijarão. Geralmente a justiça, ela não é beijada pela paz. A justiça demanda lágrimas, dores, porque a justiça tem punição. Às vezes a justiça tem punição, às vezes não, né? Às vezes ela tem liberação, mas às vezes tem. Então, justiça e paz se beijam. Por quê? Por que ela beija? Porque o amor e a fidelidade foram na frente. Porque o amor e a fidelidade deu uma chance para a pessoa se arrepender, se converter. Deu uma chance para a pessoa, né, estabelecer-se novamente com Deus. E aí então veio a presença do Senhor. João Batista precedeu Jesus, você lembra? Lembra que João Batista saiu antes, pregando antes de Jesus chegar? Não é? Nós encontramos o texto do Evangelho de João, quando fala sobre a graça e a verdade. Aqui fala a justiça e a paz se beijarão, né? Mas tem uma tradução que fala sobre verdade e fala sobre a graça e a verdade. Vá comigo para o Evangelho de João, capítulo 1, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João 1,14. Veja antes de Jesus chegar, veja o que estava em Jesus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade pura, ela é dura. A verdade pura, a verdade e a justiça andam muito juntos, né? Elas cortam duro. Mas o Evangelho põe sempre uma coisa. O Evangelho põe uma graça. O Evangelho põe perdão. O Evangelho põe a fidelidade e o amor. Né? Que coisa, né? Por quê? Porque se a pessoa errou, ela vai ter a chance para se acertar. Se a pessoa falhou, se a pessoa fez o que não queria, ou foi um lapso, né? Ela vai ter oportunidade. E é disso que fala o Salmo 89. A fidelidade do nosso Deus trabalha em nossas vidas. Fidelidade do nosso Deus, ela sempre vai na frente, nos ajudando, nos abençoando. E aqui Jesus estava. E a Bíblia diz, Ele é a palavra, o verbo, né? E o verbo tornou-se carne. E o verbo veio e viveu entre nós. E vimos a sua glória. Por que glória? Porque Ele conciliou verdade e graça. Quando você tem essas duas palavras, quando você tem essas duas prerrogativas juntas, você não tem uma verdade crua, dura, né? Uma verdade ácida, né? Não, você tem uma verdade forte, rasgada, mas você tem graça, você tem a oportunidade da misericórdia, do amor, do perdão, dar uma nova chance, porque quem há que não peque? Quem há que não erre, não é isso? Todos somos humanos e somos falhos. Então aqui, quando Jesus veio, a Bíblia diz que o verbo se fez carne, e o verbo brilhou, vimos a sua glória. Glória é brilho, glória é honra, glória é exaltação. Por quê? Porque Ele conciliou essas duas coisas. A lei de Moisés só tinha verdade, ela não tinha graça. Ela era dura, ela era fria. A lei de Moisés, né? Quando Jesus Cristo veio, Ele anexou a graça, perdão, o amor, a misericórdia, e estabeleceu um novo padrão de vida humana. Uma nova realidade para que as pessoas pudessem viver e, se falharem, se pecarem, terem uma chance de se consertarem, terem uma chance de se arrependerem. Amém? Terceiro ponto que eu quero dar a você hoje, versículo 14. Volta para o Salmos 89, versículo 14. Salmo 89, versículo 14. Que ele fala assim: retidão e justiça são os alicerces do seu trono. Retidão e justiça, olha a justiça aparecendo. Mas o amor e a fidelidade vai na frente. Mas o amor e a fidelidade precedem, preparando o coração, preparando a vida da pessoa. Como é feliz aquele povo que aprendeu a clamar-te, Senhor, que anda na luz da tua presença. 16. Sem cessar exulta o teu nome, alegre-se da tua retidão.
pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltastes a nossa força. Aqui ele diz assim: tu és a nossa glória. O que significa isso? Significa glória é aquilo que é mais bonito, glória é aquilo que é mais vistoso, não é? Glória, geralmente nas paradas, né, por exemplo, 7 de setembro, das nações, o país mostra a glória dele. Qual é? O exército marchando, não é? O exército, as armas, tanto soldado. Aquilo é a glória do país. Às vezes a glória também são os cientistas, são as pessoas sábias, né? Sempre nós temos alguma coisa que nós gloriamos dela. Eu tenho um posto, um cargo, uma função, eu tenho uma profissão que eu me orgulho dela. Israel, o salmista diz: não tem nada entre nós que mereça ser mencionado. A nossa glória é o Senhor. O melhor que nós temos é a tua presença, é a tua companhia. Tu és a nossa glória, Senhor. Tu és a nossa glória. Quando alguém pergunta: por que vocês têm? Fala da terra, fala da beleza, fala não é, da natureza. Não, tudo isso é bonitinho, tem um lugar, mas o mais importante é o nosso Deus. Ele que é a nossa glória. Nós nos gloriamos nele, ele que nos dá força. Ele é o Deus que, se tem alguma coisa que merece ser falado, propagado, é a presença do Senhor. E aí diz assim: ele é a nossa glória e a nossa força. Porque humanamente falando, às vezes a força acaba, né, gente? Humanamente falando, às vezes a força se esvai. E aí ele diz: e pelo teu favor exaltas, ou levanta, ou aumenta essa força. Pelo teu favor, olha a presença de Deus aparecendo, olha o amor de Deus aparecendo, olha a pessoa do Senhor. Não tem nada em nós, nossa terra, que é bonito. A gente tem muita coisa interessante, né? Lá em Israel, nós temos as tâmaras, nós temos as oliveiras, nós temos o Mar Morto, nós temos, né, o Sinai, nós temos, né, o Hermon. Mas o que é mais importante, a nossa glória, é o Senhor. Nossa glória é a presença do nosso Deus. Porque é Ele que, quando nós cansamos, quando nós murchamos, quando nós dizemos basta, Ele nos levanta, Ele nos dá força, Ele nos ajuda a caminhar. Próximo versículo. Sim, Senhor, Tu és o nosso escudo, Santo de Israel, Tu és o nosso rei. O que significa o nosso escudo? Nós escondemos nele, não é? Quando vem uma seta, quando vem um bombardeio, Ele fica na nossa frente, não é? Ele é o Deus que nós podemos esconder atrás. Ele é o Deus que nós podemos fazê-lo de anteparo. Nosso escudo não é nossa força, nosso dinheiro, nossa posição. Não, nosso escudo não é nossa sabedoria. Nosso escudo é o Senhor. Nós dependemos da presença desse Deus maravilhoso. Dá para dizer amém? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Nós escondemos das flechas, nós escondemos das circunstâncias. E aí, no versículo 20, pode ir no versículo 20. Encontrei meu servo. Agora Deus vai mostrar um exemplo prático de aliança. Agora ele fala sobre Davi, o salmo é sobre Davi, literalmente falando, mas ele faz disso um exemplo que serve para mim e você. Eu encontrei meu servo, põe teu nome aí, e ungi com meu santo óleo. A minha mão sustentará e o meu braço o fará forte, ou o fortalecerá. Dá para dizer amém? Mais forte? Um amém mais forte? Graças a Deus. Eu ungi, eu transmiti a ele meu poder, eu o empoderei. Não é? Você e eu vamos caminhar não pela nossa força, não pelo nosso poder, mas pelo poder do nosso Deus. Eu transmiti a ele uma missão e eu o empoderei para este propósito. Eu dei a ele a força para ele chegar lá. Deus vai te dar força para atravessar esta situação que estamos passando. Deus vai revestir você. Deus vai te capacitar para a missão que Ele te chamou. Amém? E aí ele diz assim, né? A minha mão fortalecerá, né? Só uma pergunta, precisa da mão do Senhor fortalecê-lo? Ele já não foi ungido?
O ungido precisa ser fortalecido? Precisa. Precisa sim. Precisa, e precisa muito. Por quê? Porque tem batalhas que muitas vezes te cansa. Davi muitas vezes se cansou. Davi muitas vezes se prostrou. Mas o Senhor foi lá restaurá-lo. Mas o Senhor foi lá resgatá-lo. Mas o Senhor foi lá ajudá-lo e abençoá-lo. Amém? Minha mão sustentará meu braço forte, né? Meu braço fará forte. Ó, a minha mão. Aí ele continua dizendo, versículo 22, nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum inimigo, nenhum injusto o oprimirá. Próximo versículo. Isso, dá para mudar um pouquinho o versículo 22, a tradução, porque o versículo 22 diz assim, o inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Levanta sua mão agora e profetiza comigo. Diga em nome de Jesus. Mais forte, em nome de Jesus. 22. Diga comigo, em nome de Jesus. Diga comigo, não haverá surpresas. Diga, não haverá aflição. Isso. Deus é o Deus que quebra todas as surpresas. Não haverá. Deus vai abençoar essa semana. Deus vai abençoar este mês. Mas notícias sairão quebradas, serão destruídas. Não haverá surpresas. Surpresas normalmente são negativas. E não haverá aflição. Abraça seu coração e diga, eu recebo essa palavra. Diga, eu recebo essa promessa na minha vida. Meu Deus, Tu és poderoso para me guardar. Tu és poderoso para me revestir. Tu és poderoso para me restaurar, Senhor. A minha casa, Senhor, e tudo aquilo que eu amo, Pai. E a Tua igreja, Senhor. O inimigo jamais o surpreenderá. Uau! Por quê? Porque o anjo do Senhor vai na sua frente. Nem haverá aflição. Filho da perversidade. Quantas notícias que nos afligem. Quantas circunstâncias que nos oprimem. Que nos surpreendem. Ele é poderoso para nos ajudar. Ele é poderoso para nos abençoar. Amém? Nós vamos atravessar essa pandemia. Nós vamos chegar ao final deste mês. Nós vamos chegar ao final do mês que vem. Nós vamos chegar no segundo semestre com força, graça, com a bênção e a proteção de Deus. Pega essa promessa e ora sobre ela o dia todo. Pega essa promessa e profetiza sobre essa semana. O inimigo não o surpreenderá, não afligirá o filho da perversidade. Amém? Mais forte? Glória a Deus. Ele é fiel para guardar a sua casa, sua saúde, suas finanças, para guardar seu trabalho, para guardar todas as áreas. Em o nome de Jesus. Vai para o 23 agora. 23. Esmagarei diante dele os seus adversários. Ferirei aqueles que o odeiam. Aí ele volta à fidelidade. A minha fidelidade e a minha bondade. Tem uma tradução que fala amor. Hão de acompanhá-lo. E em meu nome ele crescerá o seu poder. Você vai crescer pelo poder, pelo nome do Senhor. Você vai crescer pelo poder do Senhor. A minha fidelidade e o meu amor o acompanharão. Diga, eu recebo. Mais forte, diga, eu recebo. A minha fidelidade e o meu amor. Fidelidade exposta nos céus. Fidelidade que vai na frente. Amém? E o meu amor. E aí ele diz assim, pelo meu nome, ele aumentará o seu poder. Você vai sair dessa pandemia mais forte. Você vai sair dessa pandemia mais forte financeiramente. Você vai sair mais sábio. Você vai sair uma mulher mais sábia, mais abençoada. Nós vamos sair desses meses de provas de fogo. Mas nós vamos sair melhores. E hoje a palavra de Deus chega ao teu coração. Dá para dizer, eu recebo essa palavra? Não é maravilhoso o Salmo 89? Salmo da fidelidade de Deus que está nos céus, estabelecida nos céus, cujos anjos do Senhor nos acompanham sem cessar. Não haverá aflição e nem o surpreenderá. Não haverá surpresas, porque o Senhor Deus nos ajudou e nos abençoou e nos protegeu. Amém? Vamos orar? Fique em pé onde você está, na sua casa, aonde você, ou na igreja, E agora ora comigo. Abraça seu coração e declare a palavra. Diga, Pai. Diga em nome de Jesus. Diga, eu recebo
esta aliança da fidelidade na minha vida hoje. Diga: eu recebo esta graça do Senhor sobre mim, ó Pai. Senhor, o inimigo não nos afligirá, o inimigo não nos surpreenderá, porque o Senhor estende as asas dos querubins para guardar o seu povo. Dá-nos tua vitória e aumenta cada dia, Senhor, as finanças, aumenta cada dia, cada área de nossas vidas, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém. Mais uma vez, amém. Glória a Deus, irmãos, aleluia, que palavra abençoada, não é? Que você possa receber no seu coração essa palavra, amém? Nós temos aniversariante hoje aqui? Nenhum? Mas você pode, Erilda, vem aqui, ó, nós não podemos ficar muito perto aqui, mas vem cá, nós vamos cantar parabéns para você e orar. Amém? Cadê os meninos do louvor? Vem cá, vamos cantar parabéns para a Erilda aqui. Amém. Glória a Deus. Problema dela, né? Ficou mais velha, né? Vamos lá, vamos cantar parabéns para a Erilda, irmãos. Puxa aí, Paulão. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Erilda! Amém, estenda sua mão, vamos orar com ela. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir tua bênção sobre a Erilda, por mais um ano de vida, Pai, que venha muitos e muitos anos de vida, cheio da tua presença, cheia da graça do Senhor, aonde o Senhor a direcione, a guie, e que o Senhor faça na vida da Erilda, Pai, o melhor, que ela possa, meu Deus, a cada dia alcançar o teu melhor, em nome de Jesus. Também oramos pela igreja, agradecemos por essa palavra, por esse tempo aqui, Pai, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja sobre nós, sobre nossa casa, sobre tudo o que fizermos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, queridos.